Estamos começando mais um programa Ponto de Vista. O entrevistado de hoje é Carlos Durigan, ele é coordenador executivo da Fundação Vitória Amazônica e vai falar um pouquinho do meio ambiente aqui na nossa região e a importância que os amazonenses dão para essa situação extremamente importante para o nosso dia a dia. E ao final do programa teremos a música de Cícero Antônio. O programa Ponto de Vista começando agora, pode entrar, que aqui você é bem-vindo. De volta com o programa Ponto de Vista, o entrevistado de hoje é Carlos Durigan, ele é coordenador executivo da Fundação Vitória Amazônica e nós vamos conversar um pouco sobre ambiente, sobre meio ambiente. Carlos, é um prazer de ter aqui no programa. Como é que se deu o início dos trabalhos da Fundação Vitória Amazônica? Bom, o prazer é meu, agradeço o convite. Bom, a Fundação Vitória Amazônica é uma entidade amazonense, né, nascida em 1990. E durante um evento que aconteceu, um evento internacional que aconteceu aqui em Manaus, hoje em dia a gente sabe que eventos internacionais na cidade são rotina, né? Mas na época era um evento muito especial porque discutia justamente prioridade para áreas protegidas na Amazônia. E esse evento é um evento que reuniu pesquisadores, cientistas do Brasil e do mundo para discutir essa questão de implementar unidades de conservação na Amazônia. Então, a Fundação Vitória Amazônica nasceu nesse momento, pela mobilização de pesquisadores do INPA, pessoas ligadas à universidade, empresários, pessoas de Manaus mesmo que tinham o interesse em desenvolver uma instituição que trabalhasse inicialmente com educação ambiental, que foi o primeiro foco da Fundação Vitória Amazônica aqui em Manaus, foi trabalhar programas e campanhas de conservação. Uma delas, e a principal, que deu início aos nossos trabalhos, foi a campanha Sauim de Coleira, né? Que na época, em 92, possibilitou até um processo que culminou com a criação do Parque Municipal do Mindu. Então a FVA, à época, teve um apoio técnico e teve uma parceria aí com a prefeitura na época de implementar o Parque Municipal do Mindu, justamente tendo como bandeira a conservação da espécie de primata, que é o sauim de coleira, mas ele como um chamativo para uma questão maior, que é a questão das áreas verdes do município, né? Que a gente sabe que o sauim de coleira é uma espécie que tem a sua área de vida endêmica ao município de Manaus e em torno. Exato. Então, o crescimento de Manaus, né, como a gente tem visto nas últimas décadas, e tem limitado cada vez mais o ambiente dessa espécie. E claro que não é só o sauim que sofre, mas também a população, porque a gente perde em qualidade de vida, tendo as nossas áreas verdes cada vez mais restritas, né? Até porque é tão importante a situação da área verde que a Copa do Mundo veio para Manaus principalmente em virtude disso, da grande política voltada à preservação do meio ambiente. Justamente, e é uma oportunidade muito interessante que a gente tem de mostrar, né, uma Manaus diferente do que é a que a gente tem visto ser construída, com esse crescimento desordenado que muitas vezes a própria gestão pública não consegue controlar, né, um crescimento populacional muito acelerado, políticas muitas vezes pouco definidas ou definidas com pouca discussão, né? Então é importante a gente ver que as áreas verdes, não só de dentro do município de Manaus, mas de todo o entorno e todo o estado, né, que é praticamente boa parte do estado hoje é ainda bem conservado, que são oportunidades e não obstáculos ao desenvolvimento regional. Quando se fala em meio ambiente, muitos empresários pensam em custo. Mas trabalhar com meio ambiente desenvolvido é muito caro. Isso é uma verdade ou uma mentira? Olha, o custo sempre vai haver e o custo não é baixo. Mas se a gente pensa nos benefícios e nos serviços ambientais que um meio ambiente conservado e saudável pode nos propiciar, a conta é muito bem paga, né? Porque a gente sabe hoje em dia que, por exemplo, estudos indicam que a floresta amazônica é controladora do clima, né? É responsável, inclusive, por chuvas, né? Por regime de chuvas em outras regiões do país e até da América do Sul. E a agricultura depende, né, desse regime de chuvas e a gente pensar
na Amazônia sem floresta ou com pouca floresta, ao mesmo tempo, a gente pensa nos prejuízos, se a gente vê com a visão econômica que isso pode causar, né, a degradação ambiental. Então, hoje existem vários mecanismos sendo discutidos para minimizar o impacto econômico, que é você destinar recursos para a conservação e fazer com que esse investimento seja, né, num futuro próximo, né, que quando a gente fala em mudanças climáticas, né, e todos esses impactos e essas coisas que a gente vê acontecer e que algumas pesquisas têm mostrado, justamente esses investimentos não vão ser em vão, né, quando a gente fala de investimentos para a conservação. Então, conservar o meio ambiente não é mais um discurso vazio ou um discurso, digamos assim, ideológico. É um discurso que o próprio desenvolvimento da sociedade humana depende. Até porque há 20 anos atrás, quando se falava em meio ambiente conservado, meio ambiente sustentável, todas as pessoas pensavam, mas isso é uma utopia. E o tempo foi passando e começou a virar moda. Hoje, na verdade, é uma realidade, cada vez mais aumenta, inclusive, dá voto, que antes não dava, hoje dá já, dá voto, tendo um exemplo a Marina que teve uma votação expressiva para presidente defendendo essa maneira do meio ambiente. Sim, justamente. E obviamente que eu acho que, pensando na gestão pública, né, cada vez mais a gente demanda de nossos gestores e políticas públicas que realmente levem em consideração as questões ambientais, porque é a base da nossa vida, né? A gente precisa de água com qualidade, a gente precisa de ar com qualidade, né? Estudos também têm demonstrado isso em Manaus mesmo, né? Um estudo recente divulgado pela Fiocruz mostrando a propagação de doenças, né, num ambiente ambientalmente desequilibrado, né? E a gente vê isso muito fortemente, muito claramente, né, com questões relacionadas às endemias, né, já históricas, como a malária, a própria dengue, e também doenças que são causadas pela má qualidade de vida, né? Então, mesmo morando, né, em espaços, digamos assim, conservados, assim, do ponto de vista urbano, né? Se você não tem um ar de qualidade, né? Se você tem o seu entorno todo comprometido com o descarte de resíduos sólidos, né? Como a gente vê em muitas das nossas áreas verdes de Manaus sofrem muito com isso, né? Com descarte irresponsável de lixo. Isso tudo começa a transformar esses espaços em espaços que deveriam ser, né, fonte de saúde, mas também espaços que acabam sendo fonte de doenças, porque são muito mal cuidados e acabam virando destinação de nossos resíduos, né, de forma irregular. Ok, vou fazer só um pequeno intervalo, volto já com o programa Ponto de Vista.